BD 5. 4 de julho de 2018. Bem, BD está de volta com vocês e eu vos saúdo na paz do coração, na verdade do amor e vamos, novamente, poder trocar. Agora eu te deixo começar. Caríssimo BD, durante a chama ardente de amor de ontem à noite, depois de te degustar com felicidade e alegria, meu corpo se tornou muito pesado, toda a minha ossatura dolorida subindo até o maxilar, o próprio crânio parecia dentro de um capacete. A fonte de cristal muito ativa e a pequena coroa. Eu não podia mais me mover, calmo e abandonado no espaço escuro e infinito em que eu deslizava, flutuando na beatitude. Foi-me difícil retornar. Grato BD. Eu te agradeço, mas como eu lhes disse ontem, basta-me comer, absorver, para viver o que há a viver, e se absorverem entre vocês. Tudo isso vocês sabem, nós não vamos retornar a isso hoje, exceto claro, se vocês quiserem partilhar suas vivências. E isso que você viveu é uma prova indiscutível do processo que lhes foi descrito esta semana de inúmeras formas. Porque, a partir do instante em que vocês percebem claramente que não são nem esse corpo, nem esses personagens, nem essa história, nas circunstâncias atuais da Terra, vocês já estão livres. Mesmo que lhes pareça perder o que foi vivido, isso está inscrito e não pode mais se reproduzir. Mesmo que, a princípio, pareça ser necessário um tipo de esforço, quanto mais vocês soltam, mais se instalam nessa única verdade. Além disso, vocês são numerosos a terem me degustado, ingerido ou engolido, segundo seu apetite, para constatar que, além dos sintomas que você descreveu, para os que vivem essas energias, mesmo sem qualquer percepção, a liberdade está aí. Porque a liberdade não depende nem de sua consciência nem de qualquer percepção. Vocês passam através de tudo isso para se descobrirem em verdade. Como foi dito, doravante, trata-se real e concretamente, de uma ação coletiva e planetária multidimensional concernente ao conjunto de consciências onde quer que estejam e, oferecendo então, assim, por seu intermédio, esse espaço de resolução do antagonismo aparente entre a consciência qualquer que seja e a sua própria fonte que não tem nada a ver com a consciência. Ver isso, qualquer que seja a forma de ver, de viver e de experimentar, promove essa liberdade. Mesmo que não percebam nada imediatamente, além da experiência, os efeitos, eles aparecerão necessária e extremamente rápido em função do período atual da Terra. Como já lhes foi dito, não há mais portas, não há mais véus. Há simplesmente os últimos jogos da consciência que lhes permite encontrar-se além de todo o jogo e anterior a toda a consciência. Vocês vivem o dom e, de qualquer forma que seja, o retorno à consciência única que apareceu quando da primeira criação. E é encontrando isso que se realiza bem mais que o juramento e a promessa, permitindo a todos, sem exceção, o que quer que ainda se pense sobre esse estado último que é o estado inicial anterior à criação. Não há outra possibilidade, vocês não podem fugir disso. E isso irá tranquilizar os que dentre vocês, por ora, nada vivem ou, ainda melhor, se encontram em oposição, confrontação ou contradição ao fato de ser anterior à consciência. O que quer dizer que, hoje, qualquer que seja seu ponto de vista, qualquer que seja sua experiência, mesmo e, sobretudo, se estiverem ainda inseridos, se posso dizer, nessa realidade tridimensional, em função das circunstâncias, vocês não podem se subtrair por muito tempo à verdade. Não serve a nada para os que dentre vocês nada vivem, fazer esforços, mas simplesmente se contentar com essa noção de acolhimento, de paciência e de doçura para vivê-lo. Mesmo que hoje, isso lhes pareça fora de alcance ou tão distante do que vocês vivem, eu os lembro de que, aí também, não há melhor localização que aí onde vocês estão para viver o que há a viver.
Eu diria mesmo que, hoje, o jogo da inteligência da luz através de suas personagens e de suas histórias, criou as condições das mais propícias para vivê-lo e, sobretudo, se hoje vocês se sentem excluídos ou muito distantes dessa verdade que é única. Sejam sábios, sejam doces consigo mesmos, com seu mental, com seu ponto de vista, o que permitirá relaxar toda resistência, mesmo inconsciente, à vivência da verdade, à sua instalação. Vocês veem, como diria meu acólito, isso se torna cada vez mais simples, mesmo se lhes pareça complexo e tão distante de vocês, jamais estiveram tão perto. Do instante, quer seja um momento coletivo ou não, que se adie por alguns dias ou semanas, eu lhes asseguro que não faz qualquer diferença. Não se vejam como diferentes ou anormais, mas simplesmente pensem que sua linha temporal ainda não se juntou individualmente ao tempo zero. Lembrem-se de que não devem se desapontar, esperar ou projetar o menor aspecto negativo, mas mesmo e, sobretudo se nada vivem, talvez de refletir um pouco sobre o que significa acolher, bem mais do que colocar o mental à frente no que concerne a esse processo que vocês podem chamar de ressurreição coletiva. Vocês não precisam, isso foi dito, de qualquer ferramenta e, sobretudo, não colocar à sua frente tudo que poderia concernir as supostas carências ou insuficiências de sua personagem, porque o que vocês pensam não muda nada. Seu momento, seu instante chegará de surpresa a partir do instante em que tenham realizado os encontros que estão anunciados, eu creio. Tudo se tornará, de qualquer maneira, muito mais evidente e ainda muito mais fácil nesse momento e depois. Então, não se ocupem de ruminar ou de se desesperar, mas sim, de estar o mais tranquilo possível. Prontos a acolher. Eu os aviso que vocês já têm e eu os vejo, uma vez que me absorvem, inumeráveis irmãos e irmãs capazes de lhes absorver. Então, onde quer que vocês estejam, não hesitem em pedir espontaneamente aos que o vivem para ser absorvido ou absorvê-los. Isso torna mesmo fundamental, como vocês o constatarão. Mas não coloquem nem tristeza, nem desespero ou interrogações à frente desse princípio de acolhimento. Se vocês respeitarem isso, logicamente não existirá qualquer possibilidade após esses 3 encontros de não vivê-lo. Exceto, claro, para todos que ainda estão inscritos em uma história, na nova era ou que esperam um salvador ou qualquer coisa de exterior. Eu lhes posso afirmar que as circunstâncias da vivência pelo conjunto da Terra, a partir de meados de julho serão profundamente diferentes, mesmo que as aparências possam ainda mostrar o contrário. Vocês constatarão em si mesmos, como por toda a parte, inúmeros sinais, não da ressurreição, mas inúmeros sinais de um processo coletivo global que afeta tudo. Até o momento, os testemunhos de sua vivência, de sua ressurreição, como eu já disse, há não muito tempo, era mais importante, não para vocês é claro, mas para todos os que teriam a oportunidade não apenas de ler, mas de serem tocados. De meados deste mês, uma vez passados os encontros coletivos, vocês constatarão mais uma vez, uma forma de aceleração do tempo, aceleração dos eventos, amplificação dos sinais de toda a natureza em vocês, como sobre a tela desse mundo que fará com que, qualquer que seja a data do evento coletivo, a impregnação coletiva do evento será muito real e cada vez mais concreta, quer seja pelos sinais, pelas vivências e mesmo certos sonhos ou estados, que lhes anunciarão claramente, cada vez mais claramente, que algo de inédito está se produzindo. Eu poderia dizer que aí também, ninguém poderá ignorar suas vivências e esses sinais, quer sejam internos, nas proximidades ou sobre o conjunto da Terra. É essa ruptura dos equilíbrios ou homeostase, se vocês preferirem, da consciência global planetária, que se encontrará impactada por sua ação. E é sua ação que, em algum lugar, precipitará ou desmascarará em vocês, como no céu como sobre a terra, os sinais.
Em resumo, vocês estão na iminência, em alguns dias, de imensas transformações, revelações e ressurreição, dando uma última impulsão, eu diria, ao processo. Vocês constatarão ainda, mesmo estando situados no seio de certas ilusões espirituais, que isso tocará também esses irmãos e irmãs. A graça não está reservada a alguns poucos, nem a alguns milhares ou alguns milhões, mas concerne ao conjunto do coletivo de consciências. Certo número de elementos já pode ser observado, por vocês mesmos, concernentes não apenas às consciências presentes na natureza desse mundo, onde inúmeros comportamentos ditos animais se transformam, concretizam de alguma maneira, a cada vez, uma forma de apelo em que em dois piscar de olhos, sobre o que está para viver aí também, independente da alegria da ressurreição, vocês constatarão apesar de tudo, mesmo sem vivê-lo já nos primeiros dias, um vento novo, algo de novo que vem, seja lhe satisfazer, seja ferir suas convicções talvez ainda falsas. Tudo isso participa, inegavelmente, de um processo em si. Eu diria que, a partir desses dias, todos os meios são bons e enviados pela luz e sua inteligência para lhes fazer redescobrir essa verdade absoluta. Basta simplesmente, o que quer que se produza ou não, de se colocar, não na alegria se você não a vive, porque ela seria artificial. Mas nessa noção de acolhimento, de tornar-se o vaso, o receptáculo desse desconhecido. E estejam certos que a partir do instante em que essa postura muito simples seja aplicada, nada poderá permanecer fechado, oculto ou ausente. Então, real e concretamente, hoje é, definitivamente, sua capacidade de acolhimento sem condição que cria diretamente a realidade e a verdade disso que sempre esteve aí. Isso já foi dito, não há mais véus. Agora vamos fazer breve silêncio, não tanto para colocá-los no fogo, mas desde já, nesse princípio de acolhimento. Silêncio. Você pode prosseguir. Uma pessoa tem dois testemunhos detalhados e mais uma questão. Você quer que eu leia um por um, ou de uma vez? Um por vez. Primeiro testemunho. Na noite de 19 para 20 de junho, sendo 19, o dia de aniversário de nascimento deste corpo. Eu acordei durante a noite, bruscamente, nesse corpo, em uma chama de fogo e de amor me consumindo literalmente. Então, eu me pus a absorver os seres que vinham à minha consciência. E outros que trouxe para o coração. E, a seguir, o lugar em que vivo. Assim como todos os seres. Até toda a Terra, os universos, os 7 universos. Toda a criação. O corpo todo queimando nessa chama intensa. Eu senti essa expansão de amor unificando toda a criação. Não há palavras que possam traduzir a grandeza dessa experiência. Foi só, uau! E aí, desapareci. Isso se renovou por 3 ou 4 vezes na noite, até pela manhã, com a mesma intensidade. E sempre chegou, abruptamente, no corpo, com essa chama de fogo. Eis aí o primeiro testemunho. Prossiga. Esse foi o primeiro. Vá para o segundo. Há cerca de uma semana. Há uma semana. Eu não me lembro do dia exato. Eu peguei a estrada. Primeiro, parei para fazer uma compra. No momento de pagar, perguntei a uma senhora no caixa se eu poderia passar, tendo apenas 4 itens. Primeiro, ela, mal-humorada, alegou que atrapalhava. Eu lhe respondi, então, que não teria problema, poderia ficar atrás. Talvez, ela tenha considerado, no entanto, minha deficiência. Enquanto continuava a resmungar, ela me deixou passar, sempre zangada. Ao retornar para o carro, eu senti uma sensação desagradável no nível do plexo solar. Então, eu coloquei esse ser no meu coração, bem como o evento que tinha se produzido. E aí,
Eu senti uma pressão no nível do coração e o fogo. Eu senti o sorriso se delinear em meu rosto e os olhos verterem lágrimas de alegria. A sensação no nível do plexo desapareceu, para dar lugar a esse fogo e a essa pressão que tomava todo o meu peito. Fim do segundo testemunho. Aí, eu tenho algumas palavras a dizer sobre esse segundo testemunho. Ele é a prova, antes mesmo da questão, que é indiscutível, que mesmo em circunstâncias das mais ordinárias, se você pensa em colocar essa noção de acolhimento, ou de absorver o outro, ou de doçura diante disso que vocês vivem, mesmo estando no corpo, mesmo se isso é real e ligado a certas circunstâncias, vocês irão, literalmente, passar em ultratemporalidade e resolver, bem no instante, isso que foi vivido. Mais que no passado ou no futuro, que não existem. Concretamente, isso quer dizer que, hoje, que por si mesmos, além da absorção ou da degustação da essência de um ser, vocês têm a possibilidade imediata, se isso lhes concerne, de fazer desaparecer toda a influência do passado. Quer esse passado date de alguns instantes ou de não importa quando. Quer dizer que sua simples presença e sua simples consciência, por esse ato de acolhimento e de amor, tornam possível a resolução, no presente, de toda a memória, como de todo o futuro. Isso concorre para a paz. E, nesse caso, você pode constatar a ação imediata. Qualquer que seja a violação, que podemos considerar aqui como exterior, pela raiva do outro. Você não reagiu. Você foi perturbada no nível do plexo e teve a ideia de absorver isso. Como já foi dito, vocês podem absorver não importa qual circunstância do passado. Não para lá retornar, mas para suprimir, no instante, as consequências, quaisquer que sejam, de quaisquer situações passadas. A resolução das cicatrizes, das feridas, chamem isso como quiserem, faz-se também pelo acolhimento, no instante presente. Vocês irão constatar dentro de alguns dias, de maneira mais simples, talvez, essa capacidade nova. Não de ir elucidar qualquer ferida ou qualquer elemento de seu passado, mas de certificar-se que seu instante presente não possa jamais ser afetado por qualquer ferida do passado ou por qualquer evento do futuro. Vocês irão, ainda mais, se posso dizer, ancorar em sua eternidade. Porque aí, nesse momento, quer se trate de recordações ou de memórias ou de medos do futuro, vocês irão integrá-los, no mesmo instante presente, pelo seu acolhimento. E aí, além do mecanismo de absorção de essência, vocês poderão constatar que podem absorver em vocês todo elemento do passado ou todo elemento por vir e transformar, realmente, seu instante, mas também o passado e também o futuro. Porque vocês terão reunido tudo no mesmo tempo, aquele da graça, aquele do eterno presente da verdade absoluta. Aí onde não há pessoa, nem qualquer história. Em outras palavras, a chama ardente de amor ou acolhimento, logo realiza, naturalmente, essa alquimia. A partir desse momento, quando começarem ou já terão vivido essa alegria, vocês irão ver que podem, sem qualquer vontade, sem qualquer explicação, fazer, literalmente, com que desapareça de seu campo de consciência e de sua presença, qualquer elemento que seja concernente aos elementos de sua história. Quer seja uma anomalia orgânica funcional, psicológica ou outra. Vocês irão, enquanto seres, além da ressurreição e da alegria da verdade, ser capazes de liberar, sem refletir, sem entrar em qualquer explicação, todas as feridas ativas no presente, de qualquer natureza que seja. Da mesma maneira eu creio que isso foi dito pelo acólito. O mais importante é a absorção da essência. Mas vocês podem reabsorver, da mesma maneira, os elementos da história, quaisquer que sejam. Vocês constatarão os efeitos sobre sua vivência, no instante.
E isso concerne tanto aos órgãos, como às cicatrizes, às feridas, às memórias, como vocês dizem. Não para elucidar as memórias, mas para fundi-las no instante presente, nesse acolhimento, sem nada pedir em particular. Porque o pensamento é operativo, pelo ângulo da consciência crística. A maior dificuldade, eu diria, que nós nomeamos os hábitos. E talvez, em sua consciência, de não imaginar, mesmo nesse mundo, que vocês não são que uma sucessão de eventos que se desenrolam no tempo e no espaço. Quer dizer que, mesmo no seio dessa dimensão, vocês devem perceber, conscientizar e trabalhar, a partir do instante eterno presente, sobre tudo o que aparece na tela de sua consciência. Se vocês pensam sofrer porque foram abandonados, se vocês pensam ter tido experiências infelizes de qualquer domínio, e que vocês pensam que elas lhes fixavam e bloqueiam, é suficiente absorvê-las, elas também, para constatar o efeito imediato. Não apenas sobre a consciência, sobre a verdade, sobre a alegria, mas, também, sobre esses elementos, talvez insignificantes, que tenha poluído, se posso dizer, sua vida, que eles não têm mais qualquer incidência. Isso lhes demonstrará de maneira formal que vocês não estão mais inscritos nem no tempo, nem no espaço da pessoa, na história ou nesse mundo. Façam isso e vocês o verão. Vocês podem, então, assim diretamente, por si mesmos, além do mecanismo fundamental da reabsorção das essências humanas, resolver no presente, pela verdade do instante presente, todo elemento que lhes pareça, ainda, muito presente. Mesmo que venha de um passado longínquo, qualquer que seja. Quando vocês tiverem compreendido e utilizarem esse mecanismo a propósito do tudo e do nada, vocês irão constatar, infalivelmente, os resultados quase imediatos. Ver, de imediato, em todos os domínios de sua vida. O objetivo, claro, não é melhorar um instante, mas de liberá-lo, real e concretamente, de toda a influência memorial passada ou futura. Permitindo-lhes, então, verificar que tudo se encontra no instante, no aqui e agora, no coração do coração. É realmente, eu diria, uma possibilidade nova que jamais existiu, exceto em alguns casos particulares, de forma assim acessível, permanente e em todo lugar. Eu te deixo prosseguir. Desculpem-me. 2 retificações. Por um lado, os 2 testemunhos não eram da mesma pessoa. Isso não tem qualquer importância. De qualquer modo, eu não fiz a ligação. Mas se, eventualmente, fosse da mesma pessoa, é preciso saber, ao certo. Eis. Era a mesma pessoa. E, ademais, o segundo testemunho não estava terminado. Eu termino. Termino. Era uma grande loja. Enquanto tudo ocorria, eu tive ideia de absorver todos os ruídos, os sons, tudo que meus olhos viam. Os carros, as árvores, os pássaros, os seres. A finalidade. Aqui está. Sim. E por toda a longa viagem eu vivi essa êxtase, essa alegria e esse fogo de amor. Eu senti que, ao mesmo tempo, vinha essa expansão, essa pressão que tomava todo o meu peito, englobando até mesmo a garganta. E esse fogo, que tudo penetrava. Eu tinha a sensação de que o amor saía por tudo, do coração, dos olhos, com essas lágrimas de alegria. Eu senti que vivia esse amor por todo lugar. Dentro, fora. Tudo não era que amor. Aí está. O segundo testemunho terminou, realmente. Não há mais nada a acrescentar. Essa é a estrita verdade da vivência. Do instante em que vocês colocam o amor e o acolhimento à frente de toda problemática pessoal, de qualquer natureza que seja, vocês não têm que esperar muito tempo para verificar a eficácia. Vocês não funcionam mais de maneira estritamente linear, nem mesmo, claro, unidimensional.
mesmo que nada tenham vivido, devem ainda aplicá-lo e verificá-lo e não apenas pensar. E desde que façam como isso foi indicado nesse segundo testemunho, quer seja em sonho ou em realidade, nada muda. Vocês irão constatar as mudanças. Vocês não verão mais o mundo, sua história, sua personagem como reais. Pois a única realidade é amor. Então, há uma questão seguinte, eu creio. Sim. Mas, enfim, essa questão não é da mesma pessoa. Então, outra questão, de outra pessoa. Pequena questão. Eu não sei se isso foi dito ou não, pelo fato de escutar gravado. Eu comecei por acolher um vizinho pensando nele, no dia em que me encontrarei frente a ele. Posso ou devo refazer a abordagem ou, bem, de acordo conosco, isso não deve se repetir a respeito da mesma pessoa. Você pode repeti-lo infinitamente. Se você souber o número de irmãos e irmãs, que me absorveram milhares de vezes, vocês absorvem a essência. Vocês sabem, pertinentemente, que não irão destruir a essência do outro. É impossível. Mas vocês irão, a cada vez, reinformar seu campo de consciência, por esse ato aí. E é isso que cria a unidade. É isso que recria, pelo acolhimento do feminino e pela chama ardente de amor, todas as circunstâncias. E lhes permite, de forma cada vez mais tangível, evidente e extensiva, viver a verdade que vocês são. Da forma como essa pessoa o diz ou pergunta. Vocês podem fazê-lo ao infinito. E se vocês encontram uma essência a degustar, que lhes convém perfeitamente, vocês podem reabsorvê-la a cada vez, mas aí associando uma consciência a mais, por exemplo. O importante é que o processo do acolhimento, da absorção, da degustação, tome todo o tempo. Não é aritmético em relação ao número, pois a informação é acessível por todos. Mais vocês vivem essa informação, mais ela se atualiza pelo conjunto do coletivo. De maneira instantânea. E vocês verão, além disso, que no decorrer desse período do início de julho, vocês terão mais e mais testemunhos. Não, simplesmente, de ressurreição e de vivências, mas da realidade desse amor nu, da realidade do acolhimento e da alegria. E eu diria que, hoje, é a única coisa que seja capital. Porque essa coisa capital, quando ela é vivida, coloca fim a toda espera, a toda projeção, a todo medo e, sobretudo, reunifica só e única consciência. É isso o evento coletivo. Então, lhes propusemos absorver, inicialmente, as essências humanas. Mas vocês já constatam que são inumeráveis a fazê-lo para as situações. Mas vocês podem fazer também para todos aqueles que parecem lhes perturbar, vindos do seu passado. Não para explicar. Não para perdoar. Mas para, realmente, absorvê-los, dissolvê-los. Vocês não necessitam, aí, nesse caso, e cada vez menos, emitir a mínima vontade. Mas, simplesmente, a intenção. Isso se produz. E na maioria das vezes, sem adiamento. O que quer dizer que, todos os pretextos, todas as ocasiões, todas as vivências, quaisquer que sejam, dentro de pouco tempo, chegarão sempre ao mesmo resultado: a alegria. O que quer que vocês pensem sobre. Que isso lhes pareça, hoje, descabido, tanto para vocês como para a Terra. E, no entanto, a estrita verdade. Isso foi dito pelo acólito. Eu lhes repito. Isso se tornará terrivelmente simples. Já o é para muitos dentre vocês. E quanto mais simples, mais leve. Quanto mais leve, mais verdadeiro. E menos o personagem, a história ou esse mundo podem lhes molestar, de alguma maneira. Porque, esse amor e essa alegria envolvem a todos. Não apenas a Terra como foi o caso, mas seus olhares, seus pensamentos, suas palavras, suas intenções. Mas, também, atenção às suas reações.
Porque se vocês entram novamente em reação, em relação a si mesmos ou não importa o que, por não colocar o amor e o acolhimento à frente, vocês verão o inverso. Os pensamentos irão invadi-los, perturbá-los. O humor inverter-se-á. É-lhe suficiente ver, aí, nesse momento, de repensar na alegria, no amor e na absorção. E tudo. E eu lhes garanto que, bem rapidamente, que qualquer que seja a sua vivência de hoje, uma vez que vocês tenham percebido, se posso dizer, compreendido e vivido isso, vocês constatarão com facilidade, que vocês ativam, de pronto, e cada vez mais facilmente. Eu repito, não há nada mais fácil. Você pode prosseguir. Ontem, no processo de absorção de algumas essências, observei que deveria recomeçar, como se elas fossem mais gulosas que outras. Esta observação, ela é fundada. Obrigada, querido Bedi. Exatamente. Eu dizia em relação a mim mesmo. Há os que me absorveram milhares de vezes. Desde que se amam, elas absorvem. Pois quanto mais vocês absorvem, mais constatam os efeitos. Não há qualquer razão para se privarem. E quando tiverem feito uma vez, vocês poderão fazê-lo sem parar. Porque é esse movimento, essa decisão que vocês tomam, que cria o acolhimento e que o aumenta, se posso dizer, mais e mais. Vocês se colocam assim, mesmo sem vivê-lo e conhecê-lo, por ora, no momento presente e no amor. E, infalivelmente, o amor revela-se, a alegria também. Se não é da primeira vez, entreguem e restabeleçam seu trabalho, algumas vezes, e vocês constatarão a veracidade. Mudem também a refeição, se ela não lhes convém. E não esqueçam que quando vocês realizam esse ato de amor, de acolher a essência do outro, vocês pensam serem dois. Os dois o vivem. Mesmo esses que estão adormecidos, que nada sentem. Vocês passaram a informação. Ela é inscrita no campo de consciência dos indivíduos. Pronta para ressurgir, logo que a inteligência da luz venha a encontrar para vocês as boas circunstâncias. Eu diria que, além disso, vocês não têm nada mais com que se preocupar. Em todo caso, no que concerne ao espírito, tudo será pretexto e ocasião para viver a verdade, onde quer que estejam e em todas as circunstâncias. Aliás, nós ouvimos em um dos testemunhos. Era fazendo compras, não é o lugar mais espiritual. Que seja ao ir até o comércio. Todas as ocasiões são boas, sem exceção. Mesmo nas situações que lhes possam parecer das mais sombrias, mais difíceis a viver. Aceitem que, mesmo no maior desespero, há, pela alegria, a oportunidade que lhes é dada e oferta para vivê-lo. Não vejam, doravante, seu mental ou seu corpo, sua idade ou as circunstâncias de sua vida, como qualquer obstáculo para viver essa alegria. Porque isso não depende de qualquer circunstância. Só a pessoa pode pensar que isso depende de um momento em que vocês estejam tranquilos, de um momento em que tenha tempo, de um momento em que não estejam envolvidos em preocupações familiares, financeiras ou outras. Mas esses são os pretextos, os falsos álibis. Nada pode perturbar, muito menos após o início da ressurreição, a instalação desta verdade. O que quer que vocês digam, todas as circunstâncias, mesmo o sofrimento, mesmo que precisem ocupar-se, nós lhes dissemos, são os pretextos e não os obstáculos, apesar de todas essas aparências. E esses que, hoje, dizem que estão distantes, que a sua pessoa não quer desaparecer, que eles têm um mental à frente, ou que jamais chegarão até aí. Vocês jamais estiveram tão perto, bem mais perto, no dia de hoje, que aqueles que estão fazendo planos sobre uma nova era qualquer. Deem-se conta. Vocês jamais estiveram tão perto. Sobretudo se vocês têm a impressão de ser o inverso. São bem mais aqueles que nada esperam ou que projetam um futuro, que podem estar, por alguns dias ou semanas, um pouco atrás. Mas não vocês.
Tudo não passa de pretexto. Quer seja a doença, quer seja seu mental ou o fato de dizer que eu não tenho tempo ou eu tenho muitas coisas a fazer, quer dizer que vocês devem vivê-lo assim. Bem mais que esses que, deliberadamente, se colocam em oposição ou em contradição ao que se desenrola. Porque eles têm medo. Vocês que se queixam de desespero, de raiva de esperar. Vocês jamais estiveram tão perto. Aliás, jamais houve distância. Nós já o dissemos. Mas, ainda é preciso vivê-lo. Você pode continuar. Por ora, não há mais questões escritas. Continua. Tradutora: Célia Leal. Les Transformations, 4 de julho de 2018.